acontecer. Antes de mais nada, boa tarde, muito obrigado por me terem recebido na vossa casa. É de facto um prazer estar aqui perante todos vós e, fazendo menção ao que o João Batista disse, realmente a experiência já se vai vendo no cabelo. Porque eu, quando comecei nestas andanças, ainda tinha o cabelo todo preto e agora ele já vai ficando matizado desta cor prateada, que me dizem que dá algum charme, portanto, ainda bem que isso vem acontecendo. Pelo menos de presunção não havemos de ficar livres, não é verdade? Então, o tema que vamos trazer esta tarde e que nos pareceu muito pertinente, e por isso também o agradecemos, diz respeito então ao autoconhecimento e à saúde mental. Temos aqui uma imagem, desde logo, que não é por acaso que nós colocamos aqui a saúde mental colocada em cima de uma pequena folha, em cima de um lago. Porque, de facto, o autoconhecimento é algo que por vezes surge onde nós menos esperamos, porque andamos a fugir a ele durante largo tempo. Vamos tentar fazer aqui algumas separações entre os termos. Autoconhecimento é exatamente o contrário de conhecimento auto. Já vamos ver o que é que isso quer dizer. E a saúde mental está aqui, de uma forma muito diáfana, muito perene, em cima de uma folha, onde de facto demonstramos a fragilidade da mesma. Porque quando falamos de saúde, também falamos de um construto extremamente difícil de quantificar e de qualificar, sendo que o autoconhecimento então ainda mais será. Poderíamos fazer uma pergunta inicial: o que é conhecimento? Aliás, exatamente o que é conhecimento, o que é autoconsciência? É difícil, não é? Pois nós também achamos. Quando falamos de consciência e quando falamos do que ele nos leva a esse conhecimento pessoal, temos múltiplas interpretações para tal. Vemos que consciência adquire variadíssimas conotações de acordo com a ciência que a estuda. Há uma conotação que a psicologia emprega, há outra que a teologia o faz, há outra que a filosofia congrega, a biologia também o faz, o conhecimento médico também, de alguma forma, assume essa definição, mas a verdade é que ele é muito maleável. Nós precisamos de operacionalizar aqui esta questão para falarmos convosco, portanto vamos utilizar um construto mais lato, vamos falar da consciência e do conhecimento de uma forma mais abrangente. Muito embora, quando acharmos que vale a pena, vamos um bocadinho mais especificamente. Quanto à saúde, a saúde é uma coisa também interessante, porque por vezes imaginamos que a saúde é o contrário da doença. Ou seja, dizemos que a saúde está para a doença como o armistício está para a paz. Nós conhecemos muito pouco de paz. No nosso planeta, muito poucos foram os anos onde existiu uma paz total. Aliás, para sermos muito honestos, nunca existiu, pelo menos na história documentada. Houve sempre pelo mundo, em algum momento, um conflito a decorrer. Portanto, nunca existiu uma verdadeira paz. Nós não a conhecemos como tal. Conhecemos o armistício, que é aquele momento que ocorre entre duas guerras. A saúde, na maior parte dos casos, nós também consideramos que é isto: o silêncio dos órgãos. Mas na realidade não é. A Organização Mundial de Saúde, de algum tempo a esta parte, tem vindo a transformar esta definição de saúde de uma forma cada vez mais abrangente. E então hoje sabemos que saúde, ou pelo menos julgamos saber, ao longo da palestra eu vou dizer algumas vezes, sabemos. Não liguem, é apenas um defeito discursivo. Nós não sabemos nada, nós julgamos saber, que é uma coisa totalmente diferente. Cada novo conhecimento que surge um dia depois daquilo que dissemos pode alterar por completo tudo aquilo que nós defendemos até agora. Portanto, nós julgamos saber de que a saúde é então um estado de bem-estar social, mental, biológico e, quem sabe, até espiritual. Não é? A Organização Mundial de Saúde ainda não chega a esse ponto. Mas vai, pelo menos, até ao sentido organizacional, cultural, social do termo. Portanto, vemos que é uma dilatação daquilo que até então nós considerávamos. Portanto, dito este preâmbulozinho, criado este ato, vemos que o conhecimento surge através, efetivamente, da consciência que temos das coisas. E a consciência vive, essencialmente, da percepção. É uma coisa da qual não podemos jamais distanciar-nos. Nós conhecemos do universo, não o que o universo é. Nós conhecemos do universo aquilo que nós somos. Nós utilizamos o filtro da nossa própria subjetividade para irmos buscar, então, as teorias que se transformam em conhecimento. Porque conhecimento também é, etimologicamente, apenas e só uma coisa tão simples quanto esta. Conhecimento é uma crença justificada. Em termos etimológicos e filosóficos, é isso que o conhecimento quer dizer. No entanto, nós arrogamos às vezes a dizer que temos um conhecimento vasto em torno das coisas. Na maior parte das vezes nós temos uma informação muito vasta em torno das coisas, o que não é a mesma coisa que conhecimento. Só se torna conhecimento quando nós internalizamos essa informação
quando a transformamos no íntimo da nossa consciência e então a transformamos também em ato, em ação. Aí sim já é conhecimento, porque é algo que pode estar sujeito à repetitividade. Nós podemos integrá-lo dentro das nossas vidas. Até lá não é conhecimento. Mas este clubezinho aqui que colocamos diz-nos respeito a uma coisa que vamos abordar mais à frente, que é a forma como nós nos percepcionamos no mundo. A consciência, dentro de um sentido mais lato, mas ainda uma vez mais classificada, infelizmente todas as palavras são classificadas de uma forma ou de outra, para a psicologia a consciência é o que nos permite, é uma função mental que nos permite situarmos perante o mundo. É uma forma de percepcionarmos o externo e o interno e de alguma forma recolocarmos perante essas informações. Portanto, é, como veem, algo muito móvel, extremamente móvel. A consciência surge em alguns momentos e não surge dentro de outras definições. Por exemplo, se pensarmos num sentido mais prosaico, nós dizemos por vezes que estamos num estado consciente ou entramos na inconsciência quando, por exemplo, desmaiamos, ou quando estamos sob um transe farmacológico, ou quando estamos num estado de êxtase, ou quando estamos num processo mediúnico. Tudo isso são considerados estados alterados de consciência ou até mesmo de inconsciência. No entanto, numa perspectiva mais psicológica, pode-se compreender a consciência como um momento do processo mental onde nós fazemos aferições das coisas internas e externas. É precedida por um pré-consciente, e estamos a falar de uma forma muito dogmática, muito canónica, acerca daquilo que Freud classificou como as tópicas. E neste caso, nesta tópica que é essencialmente topográfica, ele coloca o pré-consciente como um filtro daquilo que nós escolhemos para a nossa consciência. E daí então fazemos conhecimento. E existe depois o inconsciente que durante muito tempo nós considerámos que dizia apenas respeito às pulsões, àquilo que nós fazíamos muitas vezes sem controle do consciente, mas que hoje sabemos que é muito mais dilatado do que isso. Sendo que o inconsciente acontece em todos os momentos e tem também variedíssimas vezes contacto com o id, com o superego, enfim, vamos tentar não tornar isto demasiado académico. Mas está muito mais presente do que nós imaginamos. Um dado curioso, e que diz respeito àquilo que vai acontecer também ao longo desta aborrecida palestra que eu vos vou dar. Sabem quanto tempo, ao longo de uma conversa de 10 minutos, nós sabemos hoje, ou julgamos saber hoje, através da identificação que fazemos em laboratório, em quanto tempo é que estamos em consciência absoluta? Numa conversa de 10 minutos? Cerca de 35 segundos. O resto do tempo nós estamos em estado de alguma inconsciência, de alguma filtragem consciente. Porquê? Porque estamos a falar com alguém e nos hiatos de tempo em que não somos chamados a falar, estamos a pensar no almoço que deixámos em casa, estamos a pensar num amigo que nós vamos ligar a seguir, estamos a pensar se o telemóvel toca ou não toca, se há eventualidade ou não do nosso clube ganhar no dia de hoje, enfim. A nossa mente é capaz de fazer uma quantidade enorme de operações enquanto nós estamos num diálogo com outro indivíduo. Portanto, esta história, nós dizemos, estamos sempre conscientes e como tal estamos a adquirir um conhecimento concreto, é um bocadinho de história da carochinha. Portanto, eu conto que da vossa parte, durante estes cerca de 45 minutos que eu vou falar, que vocês estejam em consciência para aí 1 minuto e meio. Ok? E já fico muito contente com isso. Porque, de facto, é esta mais ou menos a quantificação que nós temos destes processos. Portanto, quando colocamos aqui a questão do autoconhecimento, poderíamos ir mais longe e dizer: não existe conhecimento sem existir autoconhecimento. Assim como não há consciência de nada sem existir a autoconsciência. Portanto, sem termos uma noção do que somos, nós não podemos de forma nenhuma filtrar a informação de uma forma correta. Nós não sabemos, e é um problema que às vezes temos nas conversações que temos com os outros, a ideia, por muito que nós achemos que temos de facto uma ideia concreta acerca daquilo que a outra pessoa está a pensar sobre o mesmo assunto, a verdade é que nós não temos a mais pequena ideia. Tomara que nós fôssemos capazes de perceber efetivamente aquilo com o qual nós nos classificamos, aquilo que intimamente nós somos. Agora, aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros pensam, é um véu oculto de um mistério absoluto. E não estou aqui apenas a falar na separação de sexos, em que nós dizemos que não sabemos minimamente o que é que as mulheres pensam e as mulheres dizem exatamente o mesmo dos homens, não é? Mas estamos a falar enquanto indivíduos, estamos a falar enquanto espíritos também. Nós não sabemos efetivamente aquilo que os outros filtram da vida. E como tal, perante o mesmo estímulo, a nossa percepção é diferenciada. E há bocadinho falámos em percepção, não é? Vamos falar mais vezes sobre isso.
A percepção é absolutamente importante para nós, porque é a forma como nós vamos buscar informação, ou que está externo a nós, e ou que é o interno também, e transformamos então nesse estado de consciência que nos permite então discernir mais acerca do conhecimento. Nós já lá voltaremos. Temos tempo. Eu gostaria, antes de mais nada, e quem não conhece as minhas palestras, não sabe, mas eu sou um cinéfilo fervoroso. Sou cinéfilo praticante mesmo. Os brasileiros diriam que eu sou furioso. Portanto, eu adoro cinema. E utilizo o cinema de uma forma que eu considero, além de lúdica, também é, de alguma forma, didática. E consideramos que, muitas vezes, o discurso que fazemos, filosoficamente ou científico, fica muito aquém daquilo que os artistas são capazes de fazer. O que um artista diz relativamente à vida, a maior parte das vezes, está mais encharcado de sabedoria e também da poesia que está adjacente do que aquilo que nós dizemos com os dados objetivos, com aqueles dados extremamente reducionistas e frios que as estatísticas nos dão. Então pegámos aqui numa coisa levezinha, que é Shakespeare. Então colocámos aqui uma das personagens mais complexas da história do pensamento, um tal de Hamlet, a dizer-nos uma coisinha curta, mas para nós termos uma noção também do que é a luta interna do indivíduo em busca de ele mesmo, sem o qual ele jamais conseguirá atingir qualquer nível de conhecimento. No enquadramento histórico, vamos colocar aqui Hamlet pouco depois da morte do seu pai, portanto a sua mãe casou logo a seguir, com o seu cunhado, um tal de Cláudio. Que esse Cláudio, então, é o herdeiro do trono, é o que sucede. Mas o bom do Hamlet, a determinada altura, encontra à sua frente o fantasma do pai. Vejam lá, um fantasma, não é? Nós damos-lhe outro nome, não é? Mas as pessoas gostam de chamar fantasmas e até metem-nos um lençol em cima, que é para não terem que ver que é a cara do seu avô, que é a cara do seu pai, que é a cara do amigo. Portanto, metemos-lhe um véu em cima, ou até às vezes um lençol, para que não possamos observar a sua face. Mas o Shakespeare adotou então o termo de fantasma. E o seu pai diz-lhe que ele havia sido assassinado pelo seu irmão. E como tal, ele, Hamlet, que se vingasse rapidamente. Mas o Hamlet não era uma pessoa dada a grandes vinganças, era um indivíduo muito melancólico. Alguns dizem que não, mas dizem que essencialmente é um indivíduo em busca de si próprio. Era um indivíduo muito meditativo, alguém que avaliava profundamente o universo no qual se inseria. Uma pessoa profunda, diríamos hoje em dia. E como tal, ele faz e diz um discurso que ficou famoso a todos. E o que vocês podem dizer em conjunto, o primeiro momento desse discurso, não é? Não dizem? Estou à espera que vocês respondam. Ok? Eu estou sempre à espera que vocês contribuam. Portanto, qual é que é aquela história do ser? Vê. Como vocês até sabem. Então, venham Hamlet, aqui interpretado pelo Mel Gibson. Whether 'tis nowhere in the mind to sever the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing and die. Thus, conscience does make cowards of us all. And thus, the native hue of resolution is sickly dull with the pale cast of thought. And enterprises of great pitch and moment, with this regard, their courage turn by, and lose the name of an action. Ok, como vemos é uma conversa ligeira, não é? Este monólogo, este solilóquio, de facto, é uma coisa ligeiríssima que nós observaríamos em todos os momentos da nossa vida. Mas achariam que Hamlet, neste momento, estava numa situação de decisão, estava bem disposto, de alguma forma é observável que ele está convicto quanto àquilo que deve fazer no futuro próximo? Não? Não. Concordam comigo? Então o que é que se está a passar? Estamos a ver um homem perante si mesmo, perante a avaliação da sua vida, daquilo que ele na realidade é. E as decisões que ele tem que tomar focam não apenas o presente, mas aquilo que se dilata no futuro.
ele coloca aqui a questão também da perda da sua própria alma. Ele coloca também a possibilidade, ou não, de as reflexões que agora faz o inibirem de tomar as decisões que ele considera absolutamente importantes para aquilo que deve fazer agora no presente. No entanto, ele alerta-nos também para uma coisa que eu considero extraordinariamente importante, que é, e o António Damasio, que apesar de não ser tão conhecido como outros embaixadores que nós temos, que equilibram a bola no pé, mas que é também um grande embaixador de Portugal, não é? Ele e a sua mulher Ana, principalmente na área das neurociências, ele chama-o de sentimento de si. Este sentimento de si obriga, quando despertado, a fazer uma avaliação profunda, a reflexionar em torno dos nossos objetivos. E isso inibe, por vezes, a ação. Porquê que inibe a ação? Porque nós, muitas vezes, utilizamos a ação como um movimento automático. Nós fazemos as coisas porque sempre as fizemos assim. Não paramos para pensar nisso. Psicologia cognitiva chama isto de utilização dos operadores cognitivos. Ou seja, quando nós utilizamos uma estratégia de pensamento demasiadas vezes, quando ela se torna demasiado automática, nós temos uma tendência enorme de fazer as coisas exatamente da mesma maneira. Sempre. De uma forma automatizada. Sem um raciocínio profundo. E isto é extraordinariamente perigoso. Tanto nas grandes questões como nas pequenas questões. Eu vou-vos dar um exemplo muito claro, muito sucinto, e que pode-nos acontecer a qualquer um de nós. Imaginemos que só sabemos um caminho para o nosso trabalho, quando saímos de casa. Fazemos o caminho sempre da mesma maneira, sempre pela mesma rua. E a determinada altura, ou seja, por uma das manifestações que atualmente graçam pelas ruas das cidades de todo o país, ou eventualmente por um problema meramente a ver com o trânsito, a rua está encerrada. E nós temos que chegar ao nosso trabalho por uma rua alternativa. Se nós nunca o fizemos, se nunca refletimos, se nunca nos colocarmos no tempo e no espaço em busca de uma outra solução, não será nesse momento que nós vamos conseguir. O mais provável é ficarmos quietos, sentados no carro, com uma sensação muito grande de aflição, sem saber qual o caminho a tomar a partir daqui. Se fazemos isto numa situação tão pequena, nós fazemos principalmente nas situações grandes da nossa vida. Nós habituamos a fazer as coisas em recurso automático. Portanto, não pensamos em torno delas e abstraímos e, de uma forma absolutamente concreta, destituímos daquilo que é o nosso principal direito e dever, que é o de pensar pela nossa própria cabeça. E isto, destituindo-nos de tal, nós passamos a ser apenas movimentos automáticos. Deixamos de ser pessoas. Nós temos que raciocinar em torno das coisas e tomar as nossas próprias decisões. É natural que este país tenha 200, 300 opinion makers que chegam nas televisões e nos dizem o que é que nós devemos pensar, o que é que nós devemos fazer. Mas, na realidade, quando nós praticamos as coisas da nossa vida, a responsabilidade não lhes pertence a eles, pertence-nos a nós. Não será a eles que serão perguntadas as coisas. É a nós que nos é perguntado o que é que fizemos com as nossas vidas. E não podemos dizer eu fiz porque ele mandou fazer. Isso não serve. Nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos. Decidir. E esse primeiro momento, como o Hamlet aqui nos está a mostrar, é um momento de profunda perturbação, em que nós somos obrigados a ir ao mais íntimo de nós mesmos e retirar aquilo que na realidade nós somos. E quando o fazemos, quando abrimos espaço para que isso aconteça, dá-se uma coisa fantástica, que é a entrada de nova informação que se transforma então num conhecimento adquirido. Eu já faço isto porque aprendi que a alternativa ainda é pior. Eu faço isto porque tomei a decisão de fazer isto para o resto da minha vida. Aí já começamos, de alguma forma, a transformar o que está como uma ideia inata numa concretização. Ok? É muito importante que isto aconteça. Mas assim como sabemos que nem uma gota de água entra num copo que já está cheio, e temos que transbordar para a colocar, a partir do momento em que a água entra, nós também temos que saber lidar com essa nova água. Temos que saber colocá-la à margem de tudo o resto. E todos os momentos de reflexão são momentos, de alguma forma, claustrofóbicos. Porque estamos a receber coisas novas, não estamos habituados a isso. Não estamos habituados a ser obrigados a pensar. Isto é, sem dúvida, muito importante. Porque quando nós não sabemos quem somos, os outros dizem-nos quem nós somos. Não tenhamos dúvidas a esse respeito. O Lao Tse, esse filósofo chinês, por vezes confunde um bocadinho com o Confúcio, assim como acontece o mesmo com Sócrates e Platão. Nunca sabe muito bem o que é de um e o que é do outro. Mas também não faz muita importância porque as coisas são muito belas de qualquer das formas. Mas esta é atribuída a Lao Tse. Ele diz o seguinte: o homem que conhece os outros é um sábio, mas o homem que conhece a si mesmo é iluminado. Porque é muitíssimo mais difícil. Na realidade, nós não podemos saber, jamais, quem são as pessoas à nossa volta.
Isso é um trabalho que mesmo o mais sábio dos sábios não conseguirá atingir, a não ser um momento em que ele atinja um estado de perfectibilidade que já lhe permita ter uma maior consciência sobre as potências divinas. Mas uma coisa é possível, é fazermos um esforço pleno para nos irmos conhecendo a nós mesmos. Isso sim, isso acaba por ser muito importante. Esta imagem aqui reflete, já agora, quem será este senhor? Quem? Jesus. Não? Este morreu um bocadinho mais velho. Também foi assassinado. Mas, aliás, como diz um grande amigo, ele foi suicídio ou homicídio. Portanto, é um senhor chamado Sócrates, o filósofo. Ok? E então, ele está aqui porque quando nós encontramos, e esta questão de sabermos o que é que devemos fazer na nossa vida é de tal forma importante que todas as culturas o colocaram como pedra fundamental. Se formos à cultura védica, lá na Índia, encontramos variedíssimos testemunhos relativamente à importância de nos conhecermos a nós mesmos. Nos Atharva Vedantas encontramos frequentemente várias interjeições e variedíssimas questões, colocando-nos em nós mesmos o fulcro da questão. Descobrir o que és e depois descobrirás tudo o resto. Na cultura helénica, na cultura grega isto aconteceu, na cultura romana, até mesmo entre um dos povos mais arrogantes da história isto aconteceu, encontramos verdadeiramente em todos os lugares. E tal assim foi que quando Allan Kardec estava a construir o Livro dos Espíritos, a determinada altura, e se vocês pegarem no Livro dos Espíritos vão encontrar na pergunta 919, Kardec indaga os Espíritos e pergunta o seguinte: qual é que é o meio de evitarmos agirmos de maneira errada e continuarmos no caminho do bem? E os Espíritos respondem de uma maneira muito interessante. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, ele remete-nos para um sábio da antiguidade, neste caso, Sócrates. No entanto, esta frase não é de Sócrates. Sócrates, quando caminhava em frente ao templo de Delfos, que é pelo menos mais 1500 anos mais antigo do que ele próprio, encontrou no seu frontispício precisamente esta frase: homem, conhece-te a ti mesmo. E ele achou isto de tal forma importante que o anexou e o introduziu dentro da sua filosofia, verdadeiramente humanista, virada para a consciência pessoal. Tanto foi incomodativo tal, então, como agora, que ele foi considerado de perverter as mentes dos jovens atenienses, não é? E realmente é um pecado capital, ainda hoje é. Ajudar as outras pessoas a pensar pela sua própria cabeça é algo que não se perdoa a ninguém. Também concordo. E ele fazia com que essa juventude ateniense fosse obrigada a pensar. E como tal, arranjaram uma solução perfeita para tudo isto. Vais tomar a cicuta. E então, ao tomares essa cicuta, já deixas de falar com os outros, mas passarás então a silenciar-te. Mas até no momento em que ele toma a cicuta, ele dá uma lição muito grande. Mesmo quando os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: mestre, não o faças, que nós ainda podemos reverter tudo isto. Ele disse: não, eu tenho a plena certeza de que a vida continua. Portanto, nada tenho a temer, não vou demorar mais tempo. E tomou a cicuta. Portanto, isto aconteceu com Sócrates, não é? Aconteceu mais vezes ao longo da história da humanidade. Mas, neste caso concreto, vemos um indivíduo que alertava precisamente para essa questão. Na continuidade dessa mesma pergunta, na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, há depois um testemunho bastante curioso de um tal de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um dos santos mais consagrados da Igreja Católica, o Santo Agostinho, que veio a tornar-se então católico não, ele veio-se a tornar cristão, são coisas totalmente diferentes. Ele veio-se a tornar cristão já avançado na vida, porque ele havia sido pagão toda a sua vida. Teve para se casar com uma mulher adorável e depois, com muito esforço, veio então a assumir o seu lugar enquanto sacerdote cristão. E ele diz, quando lhe é colocada a pergunta: tudo bem, isso é muito, esta resposta de facto é muito lisonjeira para o homem. Mas por que carga d'água é que nós tantas vezes, claro que não é isto que está no Livro dos Espíritos, eu estou a dizer porque estou a colocar a minha subjetividade. Por que será que nós não conseguimos fazer isso? Porque é que o nosso orgulho, a nossa falsa visão de nós mesmos nos impede de levar até o último grau essa mesma visão relativamente às coisas? Porque é que nós nos desculpamos tanto, afinal? E é verdade, nós arranjamos sempre ótimas desculpas para nós mesmos. Para os outros não tanto. Mas para nós próprios nós temos sempre ótimas desculpas para aquilo que fazemos. Aliás, quando alguma coisa corre mal na nossa vida, nós encontramos facilmente bodes expiatórios para tudo isso. Sejam eles vivos, ou estejam eles já para lá da vida. Nós dizemos sempre: estou a ser mal influenciado, eu estou sobre o vínculo de uma obsessão, tudo mais.
Mas quando se lembramos de alguma coisa verdadeiramente boa, objetiva, concreta, que nos traga algum bem-estar, nós dizemos, sou genial. Sem dúvida. Como é que isto me surgiu? Onde é que isto veio? Eu tenho realmente uma cabeça fabulosa. E às vezes arranjamos tendinites de dar tantas palmadinhas nas nossas próprias costas. É uma coisa que por vezes acontece. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agostinho de Hipona dá-nos uma visão concreta acerca disto. Aconselho-vos que façais o que eu fazia, que é no final do dia, quando me vou deitar, avaliai todos os atos que cometeste durante o vosso dia. E utilizai a vossa consciência junto disto. Percebei a quem ajudaste, a quem prejudicaste. E se ainda assim não conseguires perceber, porque o vosso orgulho não o permite, se a vossa ação é boa ou má, fazei antes o seguinte. Pensai que a ação que foi cometida por vós tenha sido cometida por outro. E aí avaliai-a. Se fosse outra a fazê-la, será que teria sido boa aos vossos olhos? Se assim foi, podereis considerá-la de alguma forma como algo positivo. Agora, se censurais, mais razões têm para censurar a vós próprios. Faz todo sentido. Pelo menos para mim faz. Portanto, ajuda-nos a perceber como é que nós devemos avaliar as questões do dia-a-dia. Que não são fáceis. O Oscar Wilde foi um dos indivíduos que escreveu os contos mais morais que este mundo conheceu. Veio a ficar preso por imoralidade, não é? Por razões várias. Mas, a determinada altura, já no fim da vida dele, ele diz uma coisa fantástica. Que é o homem velho, perante a sua lareira, lembrando todos os eventos da sua vida, arrepende-se de tudo menos dos seus erros. Não é? Detectar os erros da nossa vida não é tão fácil quanto parece. Às vezes, colocamos várias camadas de orgulho e de vaidade, de autopresunção, a distanciar-nos daquilo que é real e aquilo que é apenas aparente. E por vezes confundimos o auto-amor com a cupidez, com o orgulho, com a vaidade. São coisas diametralmente opostas. É frequente hoje, nos dias que correm, vermos alguém na televisão a falar extremamente bem de si próprio, aliás, frequentemente a utilizar o eu, mesmo quando são questões coletivas. Eu faço isto, eu faço aquilo outro, eu sou maior. E às vezes até, não dizendo eu, utilizam o seu próprio nome. Seria mais ou menos como eu dizer assim, o Mourinho sabe o que está a fazer. Não é? Portanto, ainda realçam mais o seu próprio nome. E aqueles que nos assistem dizem isto é fantástico porque estas pessoas têm um enorme amor próprio. São fantasticamente altruístas, mas têm um enorme amor próprio. Não é? Por vezes, quando nós demonstramos uma demasiada cupidez, quando nós estamos demasiado atentos àquilo que nós pensamos ser, quando dilatamos o nosso orgulho, na realidade o que nós estamos a tentar tapar é uma tremenda sensação de fragilidade interior. A vaidade é exatamente o oposto do auto-amor. Exatamente o oposto. Porque o auto-amor concebe-se que nós ainda poderemos fazer mais por nós próprios. Ainda poderemos avançar, somos pessoas ainda com muito para burilar. Enquanto que a vaidade diz, não, eu já sou maior. Eu já sou capaz de todas as coisas. É curioso, estava agora a passar o Hamlet e estava-me a lembrar que Freud, a determinada altura, diz uma coisa muito interessante. Que é, todos os indivíduos que tivessem lido os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, o Hamlet de Shakespeare e o Édipo Rei do Sófocles, nada mais precisariam de saber acerca de psiquiatria ou de psicologia. Tudo está lá. E a verdade é que nestes três romances nós encontramos a dimensão humana na sua totalidade. Porque são os confrontos connosco mesmos. São os confrontos com aqueles que nos são próximos. São os pseudo-encontros com as pessoas que nos são distantes. Porque os verdadeiros encontros são aqueles que são próximos, não aqueles que estão distantes. Às vezes atribuímos o odioso da questão a pessoas que nos fizeram muito bem. E por vezes atribuímos todo o bem da nossa vida àqueles que se calhar não foram os mais corretos para nós numa dimensão mais constante. Porque às vezes a correção também é importante. Ora, quando nós fazemos uma pequena pesquisa na internet acerca de autoconhecimento, de autoconsciência, de uma visão... Muito obrigado. De uma visão mais ampla relativamente aos potenciais humanos, encontramos imagens deste género. Vamos encontrar aqui algumas repetitividades. Vejam bem. O que é que nós encontramos sempre aqui? Cabeça, não é? O homem, a sua cabeça. Aquele é fantástico, não é? Há um segredo por descobrir. Há ali uma fechadura para abrir. Temos uma mente arejada aqui. Uma árvore, de facto, demonstra o vazio entre as nossas ideias, ou o chamado cabeça de vento. E temos aqui uma imagem mais abstrata, onde falamos mais dos conteúdos subjetivos. Portanto, isto é muito o que nós classificamos como a área do conhecimento. E é frequente nós dizemos uns aos outros que o cérebro é um grande desconhecido. É verdade que sim, o cérebro é um grande desconhecido.
Muito embora, atualmente, nós saibamos muito mais acerca do cérebro do que alguma vez soubemos. Com as análises de positrões que fazemos, com a instrumental que, entretanto, vai-se avançando e que nos vai permitindo descobrir o cérebro humano em movimento, não quando está morto, mas efetivamente quando nós estamos a pensar. Há até alguns ramos atuais das neurociências, como a neuroteologia, que é capaz de perceber o que é que, de alguma forma, é ativado no nosso cérebro quando nós estamos em meditação, quando estamos em prece, o que é que efetivamente surge, quais é que são as áreas que efetivamente elas manifestam. Mas, se nós sabemos que o cérebro é um grande desconhecido, a mente é muito mais desconhecida. Porque a mente é extracerebral. Esta é uma convicção que temos, não só como profissionais da área, mas também com o enquadramento filosófico que partilhamos convosco. É que a mente é muito mais do que o cérebro. No entanto, a nível cerebral também sabemos umas coisas muito interessantes. Sabemos que, ao contrário do que nós pensávamos, a consciência não é de forma alguma um património exclusivo da raça humana. Nós atribuímos a consciência e a autoconsciência relativamente ao neocórtex, uma área muito mais desenvolvida no nosso cérebro do que os nossos outros irmãos mamíferos ou até mesmo répteis, mas sabemos que o neocórtex não é o responsável pela consciência de nós mesmos. São áreas muito mais anteriores, são áreas dentro do cérebro reptiliano e, como tal, encontramos a consciência nos animais, até mesmo nos répteis, inclusive nos polvos, vejam lá. Portanto, há uma consciência de si mesmo. O que nós fazemos com isto compete-nos a nós, mas é uma realidade da qual nós já não podemos fugir. A consciência surge muito cedo na nossa escalada evolutiva, mesmo muito cedo. E daí para a frente nós vamos construindo sobre essa mesma consciência. Dito isto, e dito de facto que o nosso cérebro é de facto uma mola real, porque é um instrumento codificador do conhecimento, na realidade não é lá que ele fica conservado. Ele é conservado em estruturas mais subtis. Aquilo que nós habitualmente chamamos, aqui dentro da doutrina espírita, mas que outros dão outro nome, como o nosso campo perispiritual. Por isso é que mesmo as neurociências têm muitas dificuldades em classificar e a forma como fica condicionada a memória. Nós sabemos que determinadas áreas da memória estão na zona do hipocampo, outras são arquivadas em zonas mais complexas do cérebro, mas na realidade a memória total nós não temos acesso a elas, a não serem processos onde nós somos de alguma forma dissociados do nosso estado de consciência. Portanto, é porque ela não é guardada diretamente aí, ela é guardada noutros locais. E como tal, este conhecimento que nós vamos fazendo vai ficando connosco para sempre. Portanto, o autoconhecimento é algo nunca, ou pelo menos dentro daquilo que nós somos capazes de conjecturar, é algo que nunca se fecha. Novas experiências levam sempre a uma nova visão e a um autoconhecimento diferente. Agora, o mais importante, aquilo que está na base de tudo isto, é nós sabermos verdadeiramente quem nós somos. Aquilo que nós desejamos. Aquilo pelo qual nós somos reconhecidos para nós próprios e ainda que não pelos outros, mas que nós já somos reconhecidos por nós próprios. O Gandhi diz uma coisa gira, que é, eu disse muitas, não é? Mas uma das coisas giras que ele diz é preferível, sendo violento, admitir a nossa violência, do que guardar e demonstrar uma capa de passividade apenas para esconder a nossa vulnerabilidade e a nossa impotência. Ou seja, mais vale, mas isto a ciência diz-nos concretamente, mais vale nós admitirmos aquilo que somos, mesmo que isso ainda seja assustador, do que criarmos uma capa daquilo que nós não somos, porque isso nos vai trazer realmente problemas vários. Nós hoje sabemos, através da psicossomática, que grande parte das doenças, pelo menos algumas delas, também não podemos ser demasiado generalistas, mas pelo menos temos a indicação de que 150 doenças são grandemente afetadas pelo nosso psiquismo, pela forma como nós enquadramos. E sempre que existe alguma forma de ocultar os nossos sentimentos ou aquilo que nós somos, existe sempre uma reação física negativa. Por exemplo, mentir faz aumentar o batimento cardíaco, faz aumentar a tensão arterial, faz levar o cérebro de uma forma mais errática, faz levar o sangue de uma forma mais errática às zonas essenciais do corpo. Quando estamos em fúria, nós distribuímos um tal nível de catecolaminas no organismo que nós passamos a sentir calor e vontade de agir durante muito tempo, o que traz uma sobrecarga para as suprarrenais, o que traz uma sobrecarga para o sistema simpático, etc. Portanto, tudo aquilo onde nós não somos genuínos nos traz problemas de saúde física. Primeiro psicossomáticos e depois somatizações completas. Não é? Portanto, vemos isso na tensão arterial, vemos isso em alguns tipos de diabetes, vemos isso em variedíssimas áreas. Portanto, é importante, dentro desta nossa busca do autoconhecimento, que saibamos o que nós na realidade somos. E é melhor, digo eu,
Vocês direm-me sim ou não. É melhor nós admitirmos por vezes que ainda estamos muito distantes daquilo que gostaríamos de ser e, como tal, ainda cometemos atos menos corretos, mas por vezes somos capazes de atos de grande caridade, de grande altruísmo, do que acharmos que somos os maiores e depois, ao longo da nossa vida, sermos constantemente desiludidos por nós próprios, fazendo coisas aquém daquilo que nós pensamos que somos. E a desilusão é a consequência sempre da ilusão. Sempre. Faz a ilusão, surge a desilusão. A vida não brinca connosco. Dá-nos lições constantemente. Portanto, esta questão de nós nos encontrarmos e conjeturarmos perante o universo é algo que é mais do que apenas cerebral. É do ser inteiro. Do ser em todos os seus momentos, em todas as suas revoluções internas. Sejam elas moleculares, celulares, o que quiserem. Eu acho que tenho aqui outro filme. Vamos lá ver. Ainda não. Às vezes fazemos isto, verdade? Não é? Eu sou um leão, na realidade sou um gato. Eu sou uma pantera, na realidade sou um gato. Mas eu sou muito maior do que aquilo que na realidade sou. Mas olho para o mundo, olho para o espelho, olho para a minha autoimagem e sou uma coisa diferente. Podemos utilizar isto de uma forma positiva, desde que o utilizemos de forma temporal, não é? Como um registro para o futuro. Eu agora sou um gato, mas serei um leão. Desde que isto não nos iniba a fazermos esse esforço para sermos melhores. Porque se automaticamente acharmos que já somos um leão, não caminharemos para lá. Ficaremos exatamente no mesmo sítio onde estamos. Okay? Portanto, isto é extremamente importante. Mas isto é algo que nós fazemos frequentemente na nossa vida. Há até uma coisa que chamamos o síndrome do espelho quebrado, que é uma dismorfia corporal, onde o indivíduo não se reconhece perante si mesmo. É muito comum encontrarmos raparigas, é uma doença que essencialmente atinge o sexo feminino. Meninas de 6, 17 anos que se acham tremendamente gordas, só já tendo osso. Crianças que se acham extremamente feias, sendo lindíssimas. Esta é uma autoanálise, uma autoavaliação, uma autoconsciência completamente errada relativamente àquilo que nós somos. Isto tanto serve de um lado como do outro. Não é? Portanto, há sempre preço a pagar quando nós não nos vemos da forma que na realidade somos. Portanto, nós fazemos isto? Sim. Outras vezes fazemos isto. Todos nós conhecemos a lenda de Cícero, não é? A lenda de Narciso, aliás. Narciso era um poderoso guerreiro, nascido em Taspíades, que sendo extremamente belo, quando era criança os pais levaram a um adivinho, um tal de Teresíades, que disse que ele teria uma vida muito longa a partir do momento em que ele não entrasse em autocontemplação. Se ele entrasse em autocontemplação, alto e para o bairro. Como ele efetivamente era muito bonito, uma ninfa do lago, chamada Eco, apaixonou-se por ele. Frequentemente vinha ter com ele tentando ganhar o seu afeto. Mas ele, sendo extremamente bonito, achava que ela estava aquém daquilo que ele era. E então, constantemente, feriu-a nos seus sentimentos e desprezou-a. Até que ela se desvaneceu num pequeno murmúrio. Qual é o nome dela? Eco. Não é? Daí a palavra Eco. Okay? É a fada do lago. Sabendo de tudo isto, a deusa Némesis achou que ele estava a ser um mau rapazito. Não é? E então colocou-lhe um feitiço em cima, levando ele a apaixonar-se pela sua própria imagem no lago da Eco. E então, quando ele olhou, conhecemos a partir daqui, quando ele olha frequentemente para o lago, ele fica num estado de perfeito torpor. É curioso que Narciso, e que depois leva ao narcisismo ou à conduta narcísica que a psicologia explica, o narciso vem de uma palavra grega, de um radical grego chamado narke. Narke é torpor, é não movimento, é embutamento dos sentimentos. Por isso também temos os narcóticos. Okay? Portanto, esse narke é precisamente porque Narciso não se deixou de movimentar a não ser na contemplação de si mesmo. Quando as ninfas o foram buscar para o enterrar, para o colocar na pira, para o queimar, já o corpo dele não estava lá. Estava então a flor que é o Narciso, não é? Portanto, é esta a lenda. Mas nós frequentemente também fazemos isto. Ficamos absolutamente estáticos na contemplação de nós mesmos. Sem a mínima intenção de nos modificarmos. Apenas na contemplação de nós mesmos. Como é que nós podemos chegar a qualquer conhecimento se de facto não nos movimentamos? Como é que nós podemos ser parte integrante de um universo que se expande e contrai constantemente se nós somos absolutamente inamovíveis, irremovíveis? Cedo ou tarde, a ilusão vai tomar conta de nós. E nós vamos perder até mesmo o lugar que pensamos ocupar. Por vezes
vezes também ficamos presos perante esta dualidade. Esta imagem chama-se a Escola de Atenas e temos aqui duas personagens fundamentais da história do pensamento. Quem são? Sócrates e... Este senhor aqui quem é? Sócrates. Não. Vem a seguir. Platão. Platão, tal e qual. Este senhor aqui. O livro. Aristóteles. E ambos estão a demonstrar a dualidade da filosofia humana. Reparem que Platão aponta a destra para o céu e diz: o homem vive no mundo das ideias. O homem vive num todo subjetivo, onde a ação não se faz na Terra, mas sim no mundo das ideias. Já o nosso amigo Aristóteles aponta a mão para o chão, dizendo que o homem é animal, é sensorialidade. Ele vive eminentemente apenas das coisas da Terra. Isto criou duas visões, criou duas filosofias, criou a escolástica, criou uma série de coisas que agora não nos interessa falar, até porque já não devemos ter tanto tempo quanto isso. Mas nos demonstra que lá está o homem entre o céu e a terra, não é? Sendo que o homem é o céu, mas o homem também é a terra. É um elemento de charneira. Ele é corpo, ele é espírito. Ele tem as suas responsabilidades no mundo das formas, assim como tem a responsabilidade no mundo das ideias. Ele vai viver durante um tempo entre a ganga da carne, mas mais cedo ou mais tarde ele viverá também dentro da realidade do espírito. Portanto, uma e outra coisa não são indissociáveis. Uma e outra coisa não estão afastadas. Pelo contrário, elas são complementares. E são absolutamente essenciais para que o homem se torne completo. E aí sim possa atingir algum tipo de autoconhecimento. Ora, temos aqui também um pequeno, como diz o grande Lauro António, let's look at the trailer, não é? Temos aqui um pequeno trailer de um filme que se chama O Caminho do Guerreiro Tranquilo, que é... Ui, avança rapaz. Que é, efetivamente, retirado de um livro belíssimo, onde se faz, onde de alguma forma é demonstrada a trajetória de um indivíduo, um atleta de alta competição, que não sendo capaz de atingir a performance idealizada por ele, descobre na figura da pessoa mais improvável, um mestre quase que budista, que lhe ensina a dar valor ao momento atual, a apontar a sua percepção às coisas verdadeiramente essenciais. Um bocadinho como o Edgar Tolle faz no livro O Poder do Agora. Portanto, de alguma forma, é também uma lição para todos nós. Onde é que tu andas? Andas aqui. Também se chama Sócrates. Don't forget about this. Later, this thing at the gym. It's pretty important for me. This credit. Sure. Tudo bem. Reparem no que ele vai dizer. I don't know. You're thinking about school? No. Grocery shop? No. This thing you had very often? No. Impressive. Quoted 100% of the experience you had. You even had a word for it. You're out of your mind, you know that? Taking a lifetime of practice. We want you out of your mind too, Dad. What is that you do? Is that a martial artsman? I didn't see you coming. You weren't paying attention. Even though you're not. Your mind's filling up again. Missing out on everything that's going on. There's nothing going on.
Well, Muito rico este diálogo. Chama-nos a atenção por variedíssimas coisas muito importantes. Na verdade, este tirar o lixo é particularmente importante. Na realidade, o passado, como nós o imaginamos, jamais existiu. É assustador dizer. Mas aquilo que nós pensamos em torno do passado é apenas uma elaboração que nós fazemos no presente. Se nós nos sentirmos bem neste momento, se sentirmos que as coisas estão a correr bem connosco, sentirmos alegres, sentirmos joviais, as recordações que nós temos do passado estão repletas destes momentos. Uma música que nos lembra de alguém que nós amamos, um momento passado num lugar belíssimo, uma carícia que nos é dada na cabeça num momento especial. Agora, se no presente nós estivermos angustiados e tristes, as recordações do nosso passado vão mudar diametralmente. Nós vamos pensar no passado como algo tenebroso, assustador. Vamos nos lembrar daquela música como um sinal de saudade. Vamos lembrar-nos daquela carícia como uma fatalidade de alguém que já não está connosco. Quando lembramos daquele local, é um local que já não nos diz nada, porque entretanto a nossa vida já avançou. Portanto, há uma diferença absoluta e ao mesmo tempo quase que impossível de avaliar entre uma coisa e outra. Neste sentido, a nossa prisão ao passado é um lixo pessoal que nós trazemos connosco. Do passado nós devemos trazer as lições, nós devemos trazer aquilo que nos ajuda a construir o presente. Pode-nos alegrar, mas temos que saber lidar com ele. É frequente, em programação neurolinguística, por exemplo, percebe-se que quando alguém está a ter uma recordação má do passado, bloqueia a sua respiração. É físico, bloqueia a respiração. O que ainda imprime uma sensação de maior asfixia às recordações más. Amplifica muito a sensação desagradável que temos com a recordação. Portanto, isto são dados concretos. Isto não são idealizações que estamos aqui a fazer. São dados concretos. Portanto, a forma como nós lidamos com o passado é extremamente importante. Só há um momento em que nós podemos fazer alguma coisa relativamente à nossa vida, que é o agora. Nós frequentemente imaginamos como um polvo com 4 tentáculos no futuro e 4 tentáculos no passado e nenhum no presente. Mas a verdade é que é o único momento em que nós podemos fazer alguma coisa. É o único momento em que podemos extrair mais alguma coisa das nossas vidas. E é o local onde menos vezes nós estamos. Em termos perceptivos, nós frequentemente não estamos aqui. Passamos vidas inteiras sem utilizar o presente, sem nos lembrarmos que a palavra presente até tem duplo sentido, não é? É uma oferta que nos é dada. Portanto, frequentemente nós nos esquecemos absolutamente disto. E vivemos ou num futuro que ainda não está construído, e que nunca estará se não fizermos nada por isso, ou num passado que é extraordinariamente mentiroso, porque vai vagueando e vai de alguma forma se modificando de acordo com as nossas percepções atuais. Portanto, este é um dos pontos fundamentais disto que nos é dito ao longo deste diálogo. Há outras coisas importantes, como esta questão da percepção. Há sempre alguma coisa a acontecer. Frequentemente, quando falamos com sem-abrigos, uma das coisas que eles nos dizem é que são considerados invisíveis, ninguém os vê. Porquê? Porque em termos de percepção, nós optamos por não os ver. Não fazem parte do nosso dia-a-dia. Não são as pessoas com quem nós vamos beber café. Não são as pessoas que nós vamos almoçar. Estão no cantinho do nosso olho porque estão lá, mas não existem na realidade. E é isto que frequentemente nos é dito. Eu considero-me invisível. Ninguém me vê. Eu estendo a mão, às vezes nem é para pedir dinheiro, é para conversar, para pedir, de alguma forma, uma informação relativamente a alguma coisa e ninguém me fala, porque eu sou invisível. Isto é um problema de vazio perceptivo, de quase um autismo sensorial relativamente à vida. E é isto que o nosso Sócrates, Nick Nolte, está a explicar ao atleta. Que efetivamente há sempre alguma coisa a acontecer. Há sempre algo que nos impressiona se estivermos de alguma forma aptos e disponíveis para isso. Temos que estar disponíveis. Ou então, nada de novo vai entrar na nossa mente. Vamos continuar a fazer as coisas da mesma maneira, a compreender as coisas da mesma forma, voltamos para casa com as mesmas ideias que sempre tivemos. E, mais cedo ou mais tarde, vai-nos ser pedido que altere. Porque a vida é móvel, a vida é dinâmica. Perdemos pessoas que amamos. Perdemos o nosso estatuto. Perdemos tudo o que a vida aqui nos pode entreter. Porque na realidade nada é nosso. A única coisa que fica connosco são as nossas ações. É aquilo que nós fizemos ao longo da vida. Isso falará por nós para a eternidade. Agora, aquilo que aqui está é absolutamente possível de nos ser tirado de um momento para o outro. Até mesmo o nosso temperamento. Vejam bem que nós às vezes dizemos, eu perdi a paciência. Eu perdi o controle. Se perdi é porque nunca tive. Ninguém perde a paciência se a tem. Se tem paciência, ela é impossível de ser perdida, porque já é um conhecimento adquirido.
Ele pode, sim, estar a caminho da paciência e, a determinada altura, se aperceber que ainda não a tem. O controle é a mesma coisa. Aliás, nós não temos controle sobre coisa alguma. A verdade é mesmo essa. Temos controle sobre aquilo que decidimos fazer. Só isso. Os eventos da vida são outra coisa totalmente distinta. Agora, aquilo que escolhemos fazer, dentro de um determinado nível, é possível. Mais do que isso, também não. E às vezes vemos a vida desta forma. Não é? Somos avaliados pura e simplesmente por aquilo que somos, pelos tais títulos que falávamos há pouco, pela condição social. Este senhor diz, sofre de grande licenciatura, mestrado e ainda apanhou um doutoramento no estrangeiro. Portanto, e está a receber agora aqui a sua... Neste caso nem é uma esmola, uma beatazinha ao lado. Outra das coisas que nos impede de vermos a vida de uma forma flex é estereótipos que criamos na nossa mente. Em psicologia nós chamamos as ancoragens heurísticas. Vemos as coisas e assumimos-las por aquilo que nos parece e não por aquilo que na realidade são. Nós somos capazes de avaliar as pessoas pelo aquilo que trajam, pela maneira como falam, pelo carro que conduzem, pelos títulos académicos que possuem, pelos cartões de crédito que trazem na carteira. Mas a maior parte das vezes não somos capazes de ultrapassar essa capa e ver verdadeiramente o ser que está do outro lado, que às vezes tem tanto para oferecer, tem tão pouco para demonstrar. E o contrário às vezes também se aplica. Há quem tenha tanto para aparentar e tão pouco para nos trazer. Nós temos que trazer à nossa vida uma visão mais dinâmica relativamente a isto. Não é porque seja bom para aquele que vos está a falar, é porque é bom para todos nós. Não é? Nós não nos modificarmos só traz um problema, é a nós próprios. Por mim, toda a gente que está na sala pode ficar exatamente igual ao quê? Menos eu. E para vocês deve ser exatamente a mesma coisa. Porque se nós estivéssemos assim tão bem, já não sofreríamos, não é? Eu pelo menos falo por mim, eu sofro que desunho. Não sei se convosco acontece a mesma coisa. Se já não sofrem, permaneçam no que estão. Porque estão a ir provavelmente num caminho bom. A não ser que a vossa consciência ainda não se tenha declarado e tenham que fazer contas mais à frente. Também pode acontecer. Mas no geral nós sofremos tremendamente. E sofremos porque ainda não nos adaptamos. Porque ainda não fomos capazes de abordar a vida de uma forma mais dinâmica. Quanto tempo é que tens, João? Porque é para não? É? Mais um bocadinho? Eu também vou tentar avançar o máximo que posso. Este quadro lindíssimo do Caspar Friedrich traz-nos um homem perante o vazio, não é? Perante as brumas e as rochas, olhando a vida. Eu acho lindíssimo. É extremamente gótico, digamos. Mas é uma maneira de vermos a vida. Um homem isolado, olhando para uma visão absolutamente desértica. Para uma forma que já parece ter mais a ver com um passado já feito do que um futuro a construir. Há outras maneiras de ver a vida. Nós podemos ver a vida como um campo florido, como se fôssemos ainda crianças, e avançando para ele com a mesma ingenuidade de que já tivemos e que continuamos a ter na maior parte dos casos, apenas a não admitimos. Mas estas duas visões da vida fazem toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Qualquer uma delas é bela, qualquer uma delas é perfeitamente admissível e até honrada. Mas, provavelmente, temos mais a ganhar, e a nossa saúde mental terá mais a ganhar com este lado do que o outro. Porque há bocadinho falava-se no deitar fora o lixo. Nós sabemos atualmente, uma vez mais o defeito linguístico, peço desculpa, nós julgamos saber atualmente de que uma em cada 2 camas hospitalares pelo mundo inteiro são ocupadas por doentes de psiquiatria. Nós sabemos que pelo menos 40%, atualmente 40% da população mundial, tem, de alguma forma, sido afetada por alguma doença do sistema nervoso, seja a nível de problemas psicológicos, seja a nível de problemas neurológicos ou psiquiátricos, sejam neuroses, sejam psicoses, sejam esquizofrenias, seja o que for. A maior parte das vezes com um vazio existencial muito grande. Nós sabemos que caminhamos para que a depressão seja, para já, a segunda doença de maior incapacidade a nível mundial. Não há dados que de alguma forma encontrem morbilidade entre ela e o suicídio e outro tipo de mortes. Não é apenas através do suicídio que a depressão leva à morte, há de outras maneiras também, mas sabemos que em termos de incapacidade, atualmente, ela caminha passos muito largos para ser a segunda. E há quem diga que nos próximos 50 anos será a primeira. Portanto, estamos a falar de seres cada vez mais evoluídos mentalmente, intelectualmente, extremamente frágeis emocionalmente, de que de alguma forma se vão tornando profundos e vão retirando lições da vida, mas que não as sabem concretizar. Não os conseguem transformar em conhecimento adquirido. Não conseguem se modificar o suficiente para lidarem com as novas questões que a vida nos coloca. Por vezes dizemos que o mundo está péssimo, está tudo mau, está tudo horroroso. Mas, assim como há imensas desgraças pelo mundo, nunca houve tantos movimentos de voluntariado, nunca houve tanta gente a ajudar outras pessoas. Portanto, aquilo que nós sentimos neste momento é uma exacerbação da nossa sensibilidade.
Porque ontem nós estaríamos lá no meio da confusão, nem notávamos que era uma confusão. Mas atualmente nós vamos nos tornando mais sensíveis às coisas. E estamos a modificar-nos para melhor, sem dúvida. Agora, enquanto há a cisão das águas, nós vemos que de facto há um salto qualitativo nuns e ainda há um comportamento absolutamente estático de outros. E como tal, nos parece que a vida está ainda extraordinariamente assimétrica. E está, é verdade que sim. Mas vai-se, de alguma forma, movimentando na direção correta. É preciso que, da nossa parte, a nível interior, sejamos capazes também de adestrar estas novas capacidades, estas intuições, este sexto sentido que cada vez nós mais manifestamos. Porque nós nunca estamos sozinhos, sabemos disso. E o nível do nosso pensamento define também a companhia que nós trazemos à nossa volta. Quanto mais estamos melancólicos, quanto mais estamos depressivos, mais temos, dentro da carne ou fora dela, outras inteligências que se afinizam connosco e nos sustentam nesse pensamento depressivo. Assim como quando somos capazes de nos libertar com um pensamento racional, adequado, otimista, por que não dizê-lo, somos sustentados também da mesma forma. É a lei mais justa da física. Cada ação tem uma reação. Cada ação tem uma reação. E como tal, nós podemos orientar-nos também nesse sentido. Eu já estou muito perto do final, para também não vos atormentar tempo demasiado, porque senão a vossa saúde mental também é gravemente afetada negativamente pela minha parte. Eu vou colocar-vos agora também um pequeno excerto num filme que eu considero muito bonito, do Bernardo Bertolucci, chamado O Pequeno Buda. É um livro, é um filme, e também já foi uma obra extraordinariamente proselitista, é muito parcial, porque o próprio Bernardo Bertolucci é budista, não é? Mas nem por isso deixa de ser um testemunho belíssimo e com alguns momentos absolutamente fantásticos relativamente à natureza do ser humano, da sua natureza íntima. E este bocado eu acho particularmente belo. Refere-nos ao momento em que o Siddhartha Gautama, então príncipe bastante rico, abandona a sua casa. Nos primeiros trajetos que faz com o seu amo, entre aspas, o seu tutor, de alguma forma, ele apercebe-se e recebe 4 sinais, não é? Que o homem envelhece, que o homem adoece, que o homem morre, que o homem passa por sofrimentos. E então ele percebe de que a vida no seu palácio era uma vida irrealística. Nada conheceria lá, nada viria a saber, porque era como viver dentro de um aquário quando lá fora é mar alto. Nós por vezes vivemos dentro de aquários, mas quando chegamos ao mar alto depois somos devorados pelos peixes grandes, porque tivemos da vida uma visão irrealista. Siddhartha Gautama tinha isso em casa. E então decidiu abandonar a sua casa, abandonar os seus luxos, despir-se das suas vestes, trocá-las por farrapos e avançar no mundo para conhecer, para verdadeiramente se transformar. E aí sendo atingir a saúde mental. Porque a saúde mental só se atinge com um equilíbrio perfeito entre o que nós somos e o que o universo é. Nós só entramos em desatino, nós só entramos em doença quando, de alguma forma, nos colocamos em contrarrotação contra as leis divinas. E isso sim acontece de uma forma, por vezes mais subtil, por outras mais evidente. Mas, de uma forma ou de outra, seja uma coisa consciente ou já nos erros, uma coisa já guardada de longa data, de uma forma ou de outra, há sempre alguma coisa a acertar. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde todas as expiações são provas. Mas nem todas as provas são expiações. Nós, por vezes, temos provas na nossa vida que não nos remetem para o passado. São provas do aqui e do agora. Para vermos como é que lidamos com elas. Porque se nós só tivéssemos a expiar o passado, nunca sairíamos da cepa torta. Nós temos que avançar. E, como tal, são-nos dadas provas. E há variedíssimas provas que surgem ao longo da nossa vida, que nós não estamos preparados para elas, a maior parte das vezes, ou pensamos não estarmos, mas que são essenciais para nós. E nós temos que as atravessar com mais ou menos honra, com mais ou menos capacidade de absorção. Mas, neste momento da história, vai ser contado a estes 3 meninos como, então, Siddhartha Gautama encontra o caminho do meio, o caminho para a elevação e para a saúde mental. Siddhartha sat under a great tree, just like this. He had found a little way and restored his body to health. And then 5 girls appeared. They looked like innocent village girls, but in fact they were the 5 daughters of Mara, Lord of Darkness. They were the spirits of pride, greed, fear, ignorance, and desire. And Mara had sent them to tempt Siddhartha away from his search.
But in fact, he had not yet given up the battle. Now he attacked again. My God, architect, finally I have met you. You will not rebuild your house again, but I am your house, and you live in me. O Lord of my own ego, you are pure illusion. You do not exist. The earth is my witness. From that moment on, Siddhartha was called the Buddha, the Awakened One. Este despertar é um despertar semelhante ao de muitos de nós, de uma forma mais ou menos evidente. Mas torna-se absolutamente necessário este confronto com as estruturas que ao longo dos tempos nos têm aprisionado. Quando ele fala do arquiteto, não é da casa construída, ele fala da arquitetura que nós fazemos em torno da nossa personalidade, do nosso ego. Nós fechamos tremendamente às coisas novas. Nós fechamos de uma forma abusiva, muitas vezes, relativamente a tudo aquilo que nos obriga a ser diferentes. E como tal, aqui o Siddhartha Gautama transforma-se em Buda, portanto, ele transforma-se no desperto, precisamente pela consciência que teve de que nas ilusões da vida, nas quais serve de representação o tal Mara, nas ilusões da vida estão construídas nada mais do que situações circunstanciais. Não há nada ali que seja perene. Tudo cai perante aquilo que é essencial em nós. E o que é essencial em nós? A nossa consciência do bem e do mal, a forma como nós nos posicionamos e decidimos ser ao longo da nossa vida. E aquilo, a junta de flexão que nós permitimos na estrutura da nossa própria personalidade, para que ao longo da vida possamos ser, de alguma forma, influenciados por questões novas e questões boas que nos vão, de alguma forma, fazendo crescer. Porque é disso também que falamos, nos fazer crescer. Ao longo da vida, e falávamos há pouco também dessa saúde mental que só se adquire através destes passos, nós vivemos com doses elevadíssimas de ansiedade. Nós temos cargas de situações ansiogénicas na nossa vida que nos levam a perturbar-nos com tudo. Nós estamos tão preocupados às vezes com os dias de chuva que nem aproveitamos os dias de sol, não é? Com uma rigidez brutal. E esse respeito, ou muito eu estou enganado, ou Jesus, que temos ali naquela lindíssima imagem, em Mateus, nos versículos 14 a 24, pede para se olhar os lírios de campo, não é verdade? Que não tecem nem fio, mas que nem rei Salomão, em toda a sua pompa e circunstância, alguma vez foi tão belo. Portanto, Jesus, ao dizer isto, e dizendo mais tarde também que para cada dia bastam os seus males, incita-nos a perceber que dentro daquele tempo que nos é oferecido, o presente, basta as preocupações que ali estão. Nós temos que as vencer aqui e agora, para que elas não se tornem maiores, para que elas não se tornem dominantes sobre nós. Nós muitas vezes tornamos possuídos pela posse que julgamos ser possuidores. Eu sei que é um bocadinho complexo, não é? Mas por vezes nós somos possuídos pela posse que nós julgamos ser possuidores. Isto tanto diz relativamente às posses materiais como às posses relativamente ao nosso mundo intelectual, das nossas amizades, do que for. Se nós não compreendermos e não nos permitirmos, nesse momento exato, agir no presente e fazendo uma construção de um presente calculado e, como hoje a palavra do dia é sustentável, utilizemos também sustentabilidade nessa construção do presente, então poderemos, de alguma forma, pensar num futuro construído com boas bases. Porque o presente é o futuro do passado, sabemos disso. E não se tem demonstrado de alguma forma tão limpo e tão concreto como aquilo que nós gostaríamos. Eu já vos estou a tomar muito tempo, eu queria apenas encerrar com um bocadinho
de um poema que eu acho maravilhoso do Rudyard Kipling, que é o If, o Se, que já recebeu variedíssimas traduções em português. Todas elas são lindíssimas, eu não vou dizer todas, senão temos cá o dia inteiro, mas apenas chamar a atenção para 2 ou 3 pontos que nos parece interessante. Ele começa por dizer, o Rudyard Kipling: se fores capaz de manter a calma quando todos os outros a perderam e te culpem disso, se fores capaz de manter a confiança quando todos os outros desconfiam e acham que tu não és digno de crédito, se fores capaz de ter a paciência e nem por isso levantar celeuma, se fores capaz de perante a calúnia não retrocederes e avançares com outra calúnia, se perante o ódio não ofereceres também o ódio, se fores capaz até mesmo de perante as situações da vida levantares e dizeres que estás aqui presente para elas, se fores capaz ainda de, perdendo tudo aquilo que a vida te ofereceu, levantares de novo e reconstruires, ainda que com instrumentos gastos pelo tempo, se fores capaz de, num lance de cara ou coroa, apostares tudo o que fizeste na tua vida e, perdendo, recomeçares de novo, se fores capaz até mesmo de caminhar entre reis e miseráveis sem perderes a naturalidade, se fores capaz de, falando perante as multidões, não perderes a tua virtude, se fores capaz de, perante a falta de paciência, introduzi-la uma vez mais e demonstrares que o caminho é novo, se fores capaz de todas estas coisas, teu é o reino da terra e tudo o que nela está imerso. Mas mais do que tudo isso, tu serás um homem, meu filho. Portanto, este é apenas um bocado, o poema tem muito mais do que isto, mas apenas para vos chamar a atenção, neste poema é dito mais coisa do que provavelmente eu vos disse ao longo de toda a palestra. É que se nós olharmos a vida de frente, se formos capazes de lhe dizer, nós estamos aqui para ti, e fizermos de tudo aquilo, bom ou mau que nos surja na vida, um lugar para conhecimento, nós avançaremos tremendamente. Daremos saltos qualitativos na nossa vida. Se nós não formos capazes de o fazer, ficaremos estáticos à retaguarda. E a vida passará por nós, mais cedo ou mais tarde. É aí que se dá a falta da saúde, porque já deixamos de estar equilibrados com o nosso eu e com aquilo que nos circunda. Isso sim é a parte mais importante da palestra que eu vos queria trazer. Portanto, sou muito grato pela vossa atenção e desejo a todos muita paz, naturalmente.